Uma notícia que estava rolando ontem em todos os jornais era sobre movimentações atípicas na conta do deputado Davi Miranda, o marido do Glenn Greenwald, repórter da Intercept. E esse assunto aqui, ele foi jogado de um certo modo, e muita gente me pedindo para que eu falasse sobre esse assunto, ele foi jogado de certo modo a tentar contaminar a imagem tanto do Davi Miranda quanto do Glenn Greenwald. Isso já ficou claro. No ato que foi publicado isso aí, já ficou claro que tinha essa intenção. Qual é a alegação? A alegação é que esse dinheiro é suspeito, né, 2,5 milhões de reais na conta de um deputado, e isso tenta equiparar o Davi Miranda ao Flávio Bolsonaro, ao caso Queiroz, aos que cercam a família Bolsonaro e que teriam participado de um esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, tudo dá a entender isso, que essa movimentação que ocorreu entre o começo de 2018 e começo de 2019 seria suspeita. De onde surgiu esse dinheiro na conta do Davi Miranda, né? 2,5 milhões de reais sendo movimentados. Tanto o Davi Miranda quanto o Glenn Greenwald já se pronunciaram sobre esse assunto. O Glenn tinha falado sobre isso já no Roda Viva, quando surgiram as primeiras histórias envolvendo supostamente rachadinha, esse esquema de contratar assessores, pegar parte do dinheiro de volta entre parlamentares. Então estava rolando uma história dessa em torno do Davi Miranda. O Glenn Greenwald já tinha respondido isso no Roda Viva, dizendo que não tinha nenhuma comprovação disso e que eles mostrariam as contas deles e provariam que isso era mentira. E agora, quando surgiu essa notícia em torno do Davi Miranda, eles também já se prontificaram, já se manifestaram publicamente dizendo que é mentira e que eles têm comprovação de onde vem esse dinheiro e do que se trata. Ontem foi publicada uma reportagem com um vídeo feito pelo Glenn Greenwald, no qual ele explica a origem desse dinheiro e que ele pode comprovar isso. Então, diferente do Flávio Bolsonaro, diferente do Queiroz, diferente da Michelle Bolsonaro, que recebeu cheques do Queiroz, eles não têm como comprovar de onde veio esse dinheiro, eles não têm as provas, eles não têm os documentos de onde vieram esse dinheiro, nem nenhuma explicação plausível para isso. O Glenn Greenwald disse que tem. Ele disse que primeiro porque, como jornalista da Intercept, ele ganha um bom salário, segundo ele, né? Ele disse ali no vídeo que ele ganha um bom salário, e ele disse que até tem vergonha de ter que falar isso publicamente, quanto que ele ganha, embora seja público. Segundo ele, você pode consultar na internet o valor dele, porque vem de uma ONG esse dinheiro. Então é um belo valor enquanto fundador e repórter do Intercept. E além disso, ele tem os livros que ele publica, alguns deles foram best-sellers. E aqui tem uma diferença enorme, gente. Você ser best-seller no Brasil, você vai ganhar um bom dinheiro, mas não será nada assombroso, né? Nos Estados Unidos, para você entrar na listagem do New York Times, tem que vender muito livro. Então realmente você ser best-seller nos Estados Unidos com alguns livros, né, como disse o Glenn Greenwald, isso é uma bela grana, esse é um belo dinheiro mesmo, e isso faz uma grande diferença. Então, segundo o Glenn, esse dinheiro na conta do Davi Miranda, do marido dele, tem a ver com esse dinheiro que ele leva os Estados Unidos para o Brasil e que passa pela conta do Davi Miranda, e não é 2,5 milhões, mas é 1,3 milhão que entrou e saiu da conta. Então a movimentação tem a ver com isso, né? Foi movimentado 2,5 milhões, mas não quer dizer que tenha entrado 2,5 milhões na conta do Davi Miranda. Mas o Glenn disse que tanto ele quanto o Davi Miranda vão provar que eles não fizeram nada de irregular, embora seja uma movimentação não muito usual, né? Eu vou pensar nos brasileiros como um todo, né? Quantos de vocês movimentam 2,5 milhões nas suas contas? Bem poucos, mas, segundo o Glenn Greenwald, eles têm as provas de onde vem esse dinheiro, do que se trata, e ao contrário do Flávio Bolsonaro, eles vão explicar isso na justiça. Então, aqui, primeiro esclarecimento em relação a esse caso, né? Como eu disse, tanto o Davi Miranda quanto o Glenn Greenwald já se manifestaram em relação a isso e disse que não tem nada de irregular, que eles vão provar que não tem nada de irregular. Por outro lado, o que fica óbvio, e isso também o Glenn fala, é o esforço do Ministério Público do Rio de Janeiro agora para tentar destruir a imagem deles, para tentar destruir a imagem tanto do Glenn quanto do Davi Miranda. Por quê? Qual a intenção por trás disso? Esse relatório do COAF aí que saiu falando sobre essa movimentação estranha na conta do Davi Miranda, ele foi emitido esse relatório 2 dias depois da publicação da primeira reportagem da Vaza Jato. Então você teve lá o Intercept publicando conversas de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. 2 dias depois, o COAF vai e emite esse relatório sobre as contas do Davi Miranda. Então é claramente um ato de retaliação. Então é claramente, mais uma vez, o sistema brasileiro utilizando de irregularidades, utilizando de recursos ilícitos para perseguir opositores. Então você tem lá o Glenn Greenwald, um repórter mundialmente reconhecido, cobrindo um escândalo tremendo que é o escândalo da Vaza Jato, revelando ao público como procuradores, como juiz, atuaram em conluio para incriminar um grupo, extrapolaram suas atribuições e manipularam o processo político brasileiro, vai lá e revela isso, e como retaliação, como consequência disso, você tem lá essa mesma máquina, esse mesmo sistema se voltando contra ele. E aqui eu quero analisar 2 pontos em particulares. 2 aspectos. O primeiro deles, esse tipo de retaliação, esse tipo de perseguição que tem havido ao Glenn, ele já passou anteriormente quando ele cobriu o caso do Snowden, que foi um whistleblower, né, foi alguém que revelou um tremendo escândalo sobre a segurança nacional norte-americana. Naquele momento, o Glenn Greenwald ele confrontou o governo norte-americano, de onde ele é, dos Estados Unidos, e o governo britânico também. São 2 potências
mundiais que resolveram tentar destruir o Glenn Greenwald e não conseguiram. Eu já disse anteriormente, logo quando surgiu a Vaza Jato, que a maior credencial de um jornalista, de um repórter, é a sua reputação. Então, quando o Glenn Greenwald parte para esse tipo de investigação, parte para esse tipo de reportagem, sabendo que, ao confrontar um governo como o brasileiro, um governo corrupto como o brasileiro, né? Você tem diferentes níveis de corrupção no governo brasileiro, né? No governo, no sistema parlamentar, no sistema judiciário. Quando ele vai e confrontar isso, e sabe que vai confrontar um sistema corrupto, a única defesa dele, o único modo que ele tem para poder se proteger é ser limpo, é sua reputação. É que não faça nada de errado que possa vir à tona em algum momento e ser usado contra ele. Então, para mim, é muito difícil imaginar que tanto o Glenn quanto o Davi, né, se envolveriam em qualquer tipo de esquema sujo que poderiam pôr em xeque toda a carreira do Glenn Greenwald enquanto repórter. Seria muita burrice. Sinceramente é isso. Seria muita burrice você esperar que alguém do calibre dele fizesse algum tipo de coisa errada que um dia voltasse e o apunhalasse pelas costas e manchasse a reputação dele. Primeira coisa. Segundo aspecto. Supondo que fosse verdade, vamos aqui fazer um exercício de imaginação e supor que realmente esse dinheiro na conta do Davi Miranda fosse ilícito, fosse esquema de corrupção. Vamos supor isso. Com o intuito de desmoralizar o Glenn Greenwald e destruir a reportagem da Intercept. Como eles tentaram fazer, lembrando aqui, como eles tentaram fazer de maneiras diferentes sobre a origem, sobre as fontes do dado da Vaza Jato. Eles querem dizer que foi um ato de um crime, foi um hacker que invadiu o celular dos procuradores, portanto, se é um crime, aqueles dados não têm nenhuma validade, não serve para nada. Isso é uma bobagem tremenda. Ter sido um ato criminoso não anula o conteúdo da mensagem, como diz o próprio Sérgio Moro. O mais importante não é o modo como foi obtido, mas o conteúdo das conversas. Isso é o Sérgio Moro dizendo. Quando ele não era alvo de vazamento, obviamente. Depois que se tornou alvo de vazamento, aí passa a ser importante o modo e não o conteúdo. Então eles tentaram fazer isso em relação à fonte do Glenn Greenwald. Como não deu muito certo, porque o importante é o conteúdo de fato, agora eles vão partir para cima da vida privada deles, da vida pessoal deles, para tentar encontrar algum podre e desmoralizá-los a partir disso. Já tentaram fazer diferentes modos também. Você teve aquele pavão misterioso, você teve lá um outro jornalista lá, o Oswaldo, que jogou um monte de besteira na internet, um monte de fake news. Já tentaram fazer isso de outros modos também. E agora eles vão na conta do Davi Miranda. Então vamos supor, mesmo se fosse verdade, mesmo se fosse escândalo de corrupção isso aqui, em que isso afeta a mensagem? Em que isso afeta o conteúdo da Vaza Jato? Porque agora não é apenas a Intercept, não é apenas o Glenn Greenwald e a equipe do Intercept, o Demori e outros jornalistas que estão trabalhando nesse caso. Você tem agora o UOL, você tem a Folha de São Paulo, você tem a Veja, você tem a Band News através do Reinaldo Azevedo, você tem o El País, você tem a agência pública, você tem diferentes jornais de altíssima credibilidade que estão trabalhando nesse caso, que estão trabalhando em cima dos documentos, em cima dos arquivos. Em que afeta? Eles tentarem destruir a reputação do Glenn Greenwald não vai modificar em nada o conteúdo que está sendo publicado pelos jornais de grande reputação no Brasil. É claro que pode ser uma vingança pessoal, uma retaliação pessoal, tentar destruir os dois para que no futuro não causem mais estragos, mas mesmo se fosse verdade, isso não altera em nada o conteúdo que está sendo publicado pelo Intercept e outros jornais. Só deixando claro que eu vou fazer um exercício aqui de especulação, né? Porque, segundo o Glenn Greenwald e o Davi Miranda, eles vão provar que não tem nada de irregular nas contas deles. E aqui você vê uma grande diferença entre os procuradores, entre os que estão sendo acusados agora de ilicitudes, de irregularidades, e quem está acusando também. Porque a Manuela Dávila, por exemplo, quando surgiu o nome dela relacionado a isso, como ponte entre os hackers e o Glenn Greenwald, a primeira coisa que a Manuela Dávila fez foi entregar o celular dela para a Polícia Federal. Se ela não tem nada a esconder, vai lá e entrega aquilo que você possui. No caso do Glenn Greenwald, ele falou, olha, não temos nada a esconder, vou mostrar aqui as provas de onde vem esse dinheiro. Esse é o ato mais honesto e mais justo que você pode fazer. Se estão te acusando de alguma coisa, você vai lá e comprove. É evidente que, via de regra, quem acusa tem que provar, né? Se você acusa alguém de alguma coisa, você tem que ter evidências contra essa pessoa. Mas nesse caso, como medida preventiva de proteção mesmo, eles vão lá e mostram, olha, não tem nada de errado nisso. E se não houver nada de errado, aí que está o ponto principal também, se não houver nada de errado, se mais uma vez o Glenn Greenwald e o Davi Miranda comprovarem que estão usando agora o Ministério Público contra eles, como retaliação, isso só vai fortalecer cada vez mais a narrativa que eles estão construindo em torno da Vaza Jato. E de que você tem toda uma cúpula, toda uma equipe de pessoas corrompidas que estão usando o sistema a favor delas, contra opositores políticos e para se beneficiar a partir disso. Porque o que a gente viu na Vaza Jato, por exemplo, é o Deltan Dallagnol criando uma imagem e vendendo cursos caríssimos, palestras caríssimas a partir disso. Alguém que ostenta a Lava Jato como uma medalha. Olha aqui, eu sou o procurador da Lava Jato. E assim isso vai valorizando o passe dele. São pessoas que utilizaram o sistema em benefício próprio. Como eu disse,
Para mim é muito difícil acreditar que o Glenn e o Davi Miranda estão envolvidos em qualquer tipo de irregularidade, porque eles sabem da importância da reputação deles. E eles sabem que uma mancha na reputação do jornalista pode afetar toda a carreira dele depois. A gente vai esperar mais novidades em relação a esse caso aqui, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso aí. Se vocês pensam que tem a ver com uma retaliação mesmo, agora o Ministério Público querendo destruir o Glenn Greenwald e o Davi Miranda, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!